Bom dia a todos. Bom dia, professor Biagio, Roberta, Silmara. Obrigado pelo convite. E, já me antecipando, gostaria de parabenizar o Biagio por mais essa iniciativa. Segunda vez já que o workshop acontece, já está virando uma referência aqui para a gente que está trabalhando com o assunto. Acho que não só no Brasil, mas, enfim, fora do Brasil também. Coube a mim o papel de animar um pouco a conversa que vai acontecer depois, falando de produção sustentável. E tem uma coisa que eu aprendi toda vez que a gente começa a conversar sobre temas que envolvem sustentabilidade. Uma boa estratégia é não começar a discutir o que é sustentabilidade, porque senão a gente acaba nunca terminando o assunto, né? A gente fica no começo da história tentando achar definição e conceitos e formas de interpretar, entender, aplicar e não chega no final. Enfim, então não vou cair nessa armadilha, mas importante talvez falar um pouco do que a gente pode entender por produção sustentável. E, ao falar disso, aqui no começo eu coloquei uma apresentação, você pode passar, por favor? Trouxe uma definição, e ao falar disso, é uma definição que já de cara vai levar para o seguinte, quer dizer, a gente fala de produção sustentável, falar de produção sustentável significa de não falar só da produção. Né? Aqui tem uma definição que a gente pode utilizar. A produção sustentável seria a criação de bens e serviços por meio de processos e sistemas não poluentes que conservem energia e recursos naturais, economicamente eficientes, seguros e saudáveis para os trabalhadores, comunidades e consumidores, que sejam socialmente e criativamente recompensadores para todos os trabalhadores. Você pode passar mais um para mim, por favor? E, a partir dessa definição, a gente teria alguns princípios de produção sustentável, que nos daria uma referência mais clara do que seria isso em termos mais aplicados. Então, a gente teria, a partir desse conceito, ou dessa definição, os produtos e serviços deveriam ser seguros e ecologicamente amigáveis em todo o seu ciclo de vida, e daí a gente já desmonta um pouco dessa história de falar da produção, porque a gente está falando, na realidade, de ciclo de vida de um produto, ou de uma função de produto sustentável, eventualmente de uma cadeia de suprimento sustentável, de uma cadeia de valor, de uma cadeia produtiva sustentável. Quer dizer, a gente não está falando aqui de uma ideia que se aplica a uma unidade de produção, né? Aliás, isso é uma coisa que eu tenho vivenciado um pouco já há uns 5 anos, porque junto com o pessoal da GV a gente tem tentado e tem feito já desde 2005 participar da criação e da operacionalização do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE da Bovespa, né? Que é um índice para medir sustentabilidade de empresas. E daí a gente sempre que trabalha nisso, e tem um grupo grande, bastante interessante envolvido com essa história, a gente tem clareza de que a gente está, na realidade, avaliando práticas sustentáveis, comparando empresas em termos das suas práticas de sustentabilidade, porque provavelmente, ou muito dificilmente, seria factível avaliar a sustentabilidade de uma empresa em termos absolutos, simplesmente porque não existe empresa sustentável num contexto que não seja sustentável, né? E, além disso, sabendo que a gente está trabalhando com uma avaliação de sustentabilidade em cima de um conceito de sustentabilidade que não é hegemônico, que não está consagrado, né? Enfim, mas a gente tem medido. Então, eu brinco, às vezes, que a gente está medindo aquilo que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente está medindo, né? E comparando empresas em função disso. Esse processo, essa produção sustentável, deveria permitir que os produtos e serviços, quando apropriado, fossem projetados para serem duráveis, reparáveis, prontamente recicláveis, compostáveis ou facilmente biodegradáveis, que fossem produzidos e embalados com o menor uso possível de energia e de material. Com relação aos processos, eles deveriam ser projetados e operados de forma que resíduos e subprodutos ecologicamente incompatíveis fossem reduzidos, eliminados, reciclados no próprio site, que substâncias químicas, agentes ou condições físicas que representem riscos para a saúde humana ou para o meio ambiente fossem eliminados, que energia e materiais fossem conservados e as formas de energia e materiais utilizados sejam os mais apropriados para os fins desejados. Enfim, você pode passar para o próximo, por favor? Isso se aplicaria, esses princípios se ampliariam depois da produção para os trabalhadores e dos trabalhadores para a comunidade, né?
Então, voltando ao ponto, a gente estaria falando de sustentabilidade num contexto muito mais amplo que o contexto específico da produção. Você pode passar para mim mais uma vez? Mais um. Aqui, a gente está vendo esse conceito com outro desenho, que é um desenho proposto no projeto Sigma, no Sigma Project, que é uma matriz, uma framework de gestão de sustentabilidade corporativa desenvolvida pela BSI, que é um Instituto Britânico de Normalização, Forum for the Future e Accountability, que é a moçada que desenvolveu e publica e é responsável pela A1000, que é uma norma de Stakeholders Engagement, né? E eles, quando eles definem sustentabilidade corporativa, eles trabalham com a ideia de 5 capitais interligados, como base de um sistema de gestão integrado, um sistema de gestão da sustentabilidade. E esses 5 capitais seriam o capital manufaturado, o capital financeiro, o capital social, o capital humano e o capital natural, que dá a base para a existência e desenvolvimento desses outros capitais. Tudo isso numa base de accountability, quer dizer, numa base de, não só accountability na lógica de prestação de contas, mas na accountability no seu conceito mais amplo de interação, de engajamento de partes interessadas efetivamente. E daí, sustentabilidade, nesse conceito corporativo, é o processo, ou é o negócio que consegue aprimorar ou, no mínimo, manter o conjunto dos capitais, que é uma coisa bacana de trabalhar e de pensar, principalmente pensando que há trade-offs entre eles, né? Enfim, definições a gente tem, e todas elas caminham, a gente poderia pegar outras, caminham mais ou menos pelo mesmo lado. Quer dizer, a gente está falando de uma ideia de sustentabilidade que é multidimensional, envolve as 3 dimensões do triple bottom line, ou aqui isso um pouco mais ampliado, 5 capitais, que envolve o ciclo de vida do produto ou toda a sua cadeia de suprimento, num conceito mais ampliado de cadeia de suprimento. Dos conceitos, a gente tem ferramentas para lidar com isso? A gente tem, aliás, ferramentas, instrumentos, abordagens, é o que não falta. Se você puder dar uma passadinha para mim, próximo. Mais um? Mais um, por favor. Se a gente for listar tudo que a gente tem de construído nos últimos 20 anos, talvez, menos que isso, nos últimos 15 anos, que de alguma forma remetem ou vão dar suporte para essa gestão da sustentabilidade conceituada no projeto Sigma, ou conceituada, como eu mostrei antes, pensando em ciclo de vida, em multidimensões, a gente tem uma caixa de ferramentas absolutamente exaustiva, que às vezes até nos confunde, né? A gente teria outros, talvez mais umas 2 ou 3 telas fazendo uma sopa de letras parecida com essa, né? E a cada ano, talvez a cada semestre, se bobear a cada mês, a gente tem mais uma letrinha surgindo no nosso cenário. Enfim, a gente tem ferramentas que conversam, que dialogam de uma forma muito clara com esse conceito de gestão da sustentabilidade e produção sustentável que a gente está falando até agora, né? Mas, no final das contas, como é que a gente está? Quer dizer, a gente não sabe lá muito bem, ou sabe, mas não tem uma visão, uma definição hegemônica para desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, mas a gente sabe o que isso representa na prática do ponto de vista da produção e das corporações. A gente tem lá nossas ferramentas para trabalhar com isso, algumas delas já bastante consagradas, como o caso da ISO 14001, OSA 18000, SA 8000, enfim, ou algumas em fase de consolidação, como as ferramentas de diagnósticos do tipo análise de vida do produto. Enfim, isso tudo está à disposição das empresas e da sociedade, né? Resultado disso qual que é? Quer dizer, como é que a gente está nessa história? Se você puder dar mais uma passada. E daí a gente vou pedir socorro para um documento que se chama Criando Valor Sustentável, do Hart e de Milstein, que ele fala de 4 estratégias que têm que estar presentes em empresas que trabalham na lógica de criação de valor sustentável, que seriam empresas que estariam, organizações que estariam na ponta da história do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Basicamente, em cada quadrante, a gente tem uma estratégia central. Numa primeira estratégia voltada para o ambiente interno e para a atualidade, né? A estratégia seria a estratégia de combate à poluição, voltada principalmente para a minimização de resíduos e emissões de suas operações, e o retorno corporativo seria a redução de custos e redução de risco, né? No extremo oposto dos quadrantes, a gente teria
pensando no futuro e no ambiente externo, uma estratégia pautada na construção de uma visão de sustentabilidade, né? Que estaria relacionada à criação de um mapa comum para atender necessidades não satisfeitas da sociedade. Enfim, nesse desenho geral, que envolve, ainda no âmbito interno, mas pensando no futuro, tecnologias limpas, desenvolvimento de competências sustentáveis para o futuro. No ambiente externo, estratégia de gerenciamento de produto. Onde é que a gente está? Se a gente olhar para as nossas... Não estou dizendo nem para o conjunto da produção hoje, mas para a produção que a gente considera de vanguarda hoje no Brasil e provavelmente no mundo. Você pode mais dar um piquezinho para mim? A gente está aqui atrás, a gente está nesse primeiro quadrante, quer dizer, o conjunto das práticas de produção e de gestão da sustentabilidade que a gente tem nas empresas, hoje está focado ainda, e isso a gente está falando das melhores empresas, das de referência, a gente está focado ainda nesse grupo, nessa estratégia focada no combate à poluição, à minimização de resíduos e emissões das operações. Que tem, por trás disso, uma preocupação enorme das empresas com relação, num lado, garantia de conformidade legal, que ainda é um driving force crucial para as empresas, no que diz respeito à gestão da sustentabilidade, e, de outro lado, o gerenciamento de riscos empresariais, muitas vezes associados ao risco que decorre da não conformidade, muitas vezes associado ao risco que decorre de aspectos relacionados ao mercado, postura de consumidor e coisas desse tipo, né? Vamos tentar olhar um pouquinho mais e ver se a gente acha uns números para ilustrar o que eu estou falando. Você pode dar mais uma passada para mim? Pegando dados de um anuário que tem sido publicado, acho que desde 2007, bastante interessante, lá com algumas deficiências conceituais e tal, mas é uma pesquisa interessante, feita no Brasil anualmente, publicada, vocês acham isso em qualquer livraria, ou acho que inclusive bancas de revista, que é a análise de gestão ambiental, essa é a de 2008, que envolveu, no caso de 2008, 767 companhias no Brasil, com faturamento líquido de 1,3 trilhão de reais e 2,5 bilhões de trabalhadores envolvidos. Um grupo bastante seleto de empresas, eu diria, e entre elas estão aquelas que a gente vive vendo enxergando como empresas que são bacaninhas na história da sustentabilidade. Você pode dar uma semana passada? Puxando alguns elementos só dessa pesquisa, que é mais ampla do que eu vou mostrar aqui, a gente vai ver, por exemplo, que a maior parte delas, ou quase a totalidade delas, possui já política ambiental, com diferentes desenhos de política, às vezes integrada a uma política corporativa, às vezes uma política ambiental específica, mas boa parte delas tem política ambiental. Uma parcela delas, e varia dependendo do setor, já tem um sistema de gestão ambiental implantado e certificação ISO 14001, que é uma boa referência, com todas as limitações que tem um sistema de gestão ambiental e a própria certificação, né? Erro crasso falar, olha, uma empresa que é certificada com base na ISO 14001 é uma empresa que pode ser considerada sustentável, né? Não é, a própria norma fala isso de saída, né? Está na introdução dela, fala, olha, essa norma não garante desempenho ambiental, enfim. Mas é uma boa plataforma de gestão ambiental das empresas. Se a gente pegar o setor industrial, você pode dar mais um piquezinho para mim? A gente tem lá mais ou menos 63% das indústrias possuem certificação ISO 14001. Um cuidado só na leitura desse dado, que é possuem certificação 14001. Isso não quer dizer necessariamente que tem todas as suas operações certificadas com base na 14001, porque às vezes o cara tem mais do que uma unidade, uma está certificada ou não, ou o escopo do sistema, numa certificação multisite, está meio recortado, enfim. Mas, de qualquer forma, é um número interessante, né? Você pode dar mais uma passada para mim? Se a gente sai da plataforma ou da ferramenta, eu não acho que sistema seja ferramenta, ele é mais um conjunto de ferramentas articulados de forma sistêmica, aí, mas saindo da plataforma 14001 e tentando olhar para outras ferramentas que estão já disponibilizadas, normalizadas na série 14000, né? Que tem lá rotulagem ambiental, análise de ciclo de vida, avaliação de desempenho, inventário de gases de efeito estufa, enfim. A gente vai ver que só 46% das indústrias, por exemplo, que é o segmento que, em termos de certificação, é mais representativo, adota alguma outra prática dessas, né?
E daí, dessas 46, um percentual bastante grande possui auditorias ambientais, faz todo sentido, porque pelo menos uma auditoria de sistema de gestão ambiental uma empresa certificada tem, né? Pode fazer outras auditorias, fazer auditorias de fornecedores, de compliance, enfim, mas, no mínimo, a auditoria interna e externa de sistema uma certificada tem. Faz avaliação de desempenho ambiental, e daí eu duvido que isso seja, de fato, a ferramenta, a 14.032, que é a avaliação de desempenho da série 14.000, mas faz algum tipo de avaliação de desempenho ambiental, trabalham lá com rotulagem ambiental 11%, enfim, 17% das 46 que adotam outras ferramentas desenvolvem, utilizam análise de ciclo de vida do produto, 11,6% utilizam análise de ciclo de vida do processo, aí não tem a definição da pesquisa para o que eles consideram análise de ciclo de vida do processo, mas talvez seja a CV dentro do site, quer dizer, de porteira a porteira, né? Enfim, você dá mais um toque para mim? Pensando numa ferramenta super importante, que é a análise de ciclo de vida, porque ela nos dá esse contexto de ciclo de vida do produto, né? Amplia o escopo da gestão e avalia o diagnóstico feito, a gente tem 13% das indústrias só aplicando alguma forma de ACV, né? Então, esse número já cai bastante, né? Se a gente pensar naquela matriz do Hart, quer dizer, a ACV é o que permitiria ampliar o escopo da gestão hoje, indo pro ambiente, ampliando do foco na produção para o ambiente externo, né? Aquele segundo quadrante na horizontal ali, na parte de baixo. Mais um tapazinho para mim, por favor. Se a gente vai olhar para aspectos mais relacionados a desempenho, e eu peguei aqui de propósito 2 que estão nos elementos centrais deste workshop, dos Key Issues sobre Sustainability, o que essas empresas estão fazendo em termos de recursos hídricos e energia elétrica, né? A gente vai ver que a maior parte delas tem alguma forma de monitoramento com indicadores específicos para água e para energia, consumo de energia. 84% das indústrias, 86% das indústrias em 2008, 86% das indústrias, 87% quase para energia, 86% para água, né? Um número bem menor possui meta de redução. E daí eu sempre acho que se não existe uma meta, não existe um esforço de redução, né? Então, tem um monte de gente que monitora, mas não tem meta para reduzir, né? E daí o que é mais engraçado, a hora que você vai olhar quantos que tem efetivamente um programa estruturado para viabilizar ou avançar no sentido da consecução da meta, é um número menor. Quer dizer, tem muita gente que tem meta de redução, pegando indústria, de novo, por exemplo, 69%, 70% delas têm meta de redução de energia, mas só 47% tem um programa estruturado para atingir essas metas, né? A gente está falando aqui ainda no campo da ecoeficiência, né? Quer dizer, daquelas ações que, via de regra, têm um retorno financeiro para a empresa e muitas vezes rápido, né? Estamos naquele quadrante inicial lá do Hart, né? Você pode dar mais um? Tá bom. Mais um piquezinho, então, por favor. Uma notícia boa, você pode dar mais um pique para mim, deixa eu ver. 57% desse grupo, do grupo das indústrias, especificamente, já começa a pedir coisas para os seus fornecedores, quer dizer, definem requisitos ambientais para os seus fornecedores, às vezes só conformidade legal, às vezes alguma coisa além disso, né? Mais um passo. Se a gente sai do Brasil e vai olhar um pouco para fora do Brasil, vamos pegar uma outra pesquisa recente, bacana, bastante interessante, Green for Go, feita pela Ernst Young, envolveu 257 executivos de empresas com faturamento superior a 1 bi anual, né? Mais ou menos divididas equitativamente entre empresas da Ásia, Europa e América do Norte, né? Pesquisa feita entre setembro e outubro de 2007. Era uma pesquisa voltada principalmente para a Sustainable Supply Chain, né? Então, a ideia era entender como as empresas estavam incorporando essa questão na sua gestão estratégica, qual a percepção dessas grandes empresas a respeito desse tema e quanto ela incorporava ou não. Alguns destaques. Primeiro deles, moçada entende que há uma oportunidade grande nessa história, principalmente relacionada à marca. Então, 70% dos caras respondem que a gestão sustentável da cadeia de suprimentos traz uma oportunidade interessante, relevante para a marca. 50% percebem uma oportunidade de redução de custos.
e aí a gente começa a ter algumas coisas decrescendo, né? Sempre a questão regulatória aparece como um marco muito forte, isso seja no Brasil, fora do Brasil, quer dizer, todo mundo permanece ainda muito preocupado e é motivado pela questão regulatória. Mais uma passadinha. Agora, apenas 12% desses caras relacionam temas verdes, os green issues, às 3 principais prioridades na gestão da cadeia de suprimento das empresas, né? Então, tem um descompasso aí, quer dizer, o cara, 70% deles percebem oportunidades em relação à marca, mas só 12% priorizam. Você pode dar mais um passo? Uma outra pergunta que eu achei muito interessante para a gente olhar é quando se pergunta para essa moçada quais são os driving forces que eles realmente consideram no jogo, o principal deles é o consumidor. E daí a Silmara vai ter que responder isso para a gente. Não sei, é bom botar com a Silmara ou com a Roberta, não sei qual das duas. 50% com os agentes reguladores e 36% com o governo. Então, são esses 3 caras que estão, de fato, na pauta de quem está olhando para essa questão de sustentabilidade e tentando entender o que acontece. Agora, tem uma reclamação que fica muito evidente nessa pesquisa, que é a seguinte. O recado geral é, a gente entende que essa questão é relevante, que ela tem um potencial, identificamos consumidores, governo e reguladores como drivers importantes dessa história, só que essa moçada não dá uma sinalização clara para a gente empresa. A gente fica olhando para eles e o discurso não é muito compatível com a prática, né? O consumidor faz um discurso de preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, coloca lá na sua agenda, mas não usa esse critério na hora de tomar decisão. Tem um descompasso, e isso gera uma preocupação em termos de investimento. Se a gente fosse olhar essa pesquisa mais a fundo, a gente ia perceber claramente que as ações concretas dessas empresas estão no campo da ecoeficiência. Quer dizer, o cara está investindo naquilo que gera um retorno financeiro para ele imediato. A ação mais estratégica está parada. A ação que gera inovação, que gera, talvez, mudança de rumo no negócio. Porque ele está olhando, ele olha para o consumidor, ele olha para o governo, e olha para o regulador e fala, a mensagem não é clara. Se a mensagem não é clara, eu vou esperar para ver o que acontece, né? Isso criaria para a gente um dilema, quer dizer, bom, fica um esperando o outro, e quando é que essa roda gira, né? E daí eu acho que tem um erro na avaliação dos caras, que é o seguinte, quer dizer, isso de ficar olhando para o consumidor, ficar esperando uma evolução linear dele, de comportamento, ou para os reguladores, é um erro histórico, porque é não perceber que tudo que tem acontecido no campo da gestão ambiental, da gestão da sustentabilidade, as evoluções têm se dado por soluços, quer dizer, a coisa não é linear, não é tão tranquila, não é tão suave assim. Se a gente parar para olhar aqui no Brasil recente, muito recentemente, a gente vai ver, por exemplo, que, sei lá, a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei que mudou fortemente a regulação ambiental no Brasil, não é que foi aprovada de uma hora para outra, mas pegou todo mundo de surpresa, porque estava tramitando já no Congresso há 7 anos, ninguém dava muita bola para aquilo, entrou em vigor, e para quem estava jogando esse jogo, na época eu estava na CETESB, Tânia estava lá também, continua, aliás, foi uma bomba, né, Tânia? Porque ninguém esperava, nem os órgãos reguladores, e daí como é que você mexe com isso, né? É um erro de avaliação estratégica nessa história, né? Se a gente pegar a política estadual de resíduos sólidos aqui no estado de São Paulo, na 12.300, 2006, também, quer dizer, a coisa enrolando, de repente, por voto de liderança, a coisa acontece, né? Então, há sinais que precisam ser melhor entendidos nesse jogo. Você pode dar mais uma passadinha para mim? Alguns sinais, para a gente pegar alguma coisa recente que a gente está vivenciando aqui agora. Essa semana saiu uma pesquisa feita pelo Datafolha a pedido do Amigos da Terra, que já fez 2 outras, uma relacionada a bancos, outra eu não lembro muito bem qual que é. Essa tentando avaliar a percepção do consumidor com relação à certificação florestal e certificação de produtos agrícolas. E avaliando conhecimento dos caras, do consumidor sobre certificação e disposição a pagar por produtos certificados, né? E daí tem um resultado interessante, quer dizer, já tem um resultado interessante na evolução da pesquisa no que diz respeito ao conhecimento dessas certificações, FSC principalmente na área florestal. Mas, além disso, 81% dos caras na região sudeste, por exemplo, isso varia de 77% a 81%, declaram estar dispostos a pagar por produtos certificados, pagar mais,
né? Você pode passar. Aquele é o dado para produtos florestais e esse para produtos agrícolas, né? Enfim, é necessário que se perceba que tem um movimento que envolve toda a cadeia de valor, né? E que isso condiciona a produção por qualquer um desses drivers, e que eles não são tão lineares assim, e que esse jogo é jogado e ele é jogado rápido, e que as mudanças acontecem, às vezes, de forma inesperada, né? Se puder dar uma última passada, aí eu prometo que eu paro, dar mais um toquezinho. Folha de São Paulo, que eu acho que é de ontem, uma notícia de que Obama determinou corte nas emissões de CO2 dos veículos nos Estados Unidos, um corte de 30% em média para caminhonetes e carros. Esse corte é mais brutal. Está sendo caracterizado como a primeira ação efetiva do governo americano em nível federal para enfrentamento do aquecimento global, redução de emissões e por aí vai. E daí no texto tem que está no texto da Folha, e depois eu fui ver na imprensa internacional, está lá também, quer dizer, isso é uma reprodução do que se publicou no New York Times e por aí. O seguinte, que a janela de oportunidade que permitiu essa ação é uma janela de oportunidade que se forma a partir de uma maior consciência e uma percepção mais favorável do público com relação ao problema e pela crise que fez com que as montadoras estivessem atreladas ao governo, porque, para sair da crise, todas elas foram pegar dinheiro do governo e estão amarradas e atreladas e dependentes dele, né? Então, por um fator talvez não inesperado, que é o maior nível de consciência do consumidor, mas um absolutamente inesperado, que é a crise, surge uma janela de oportunidade que determina um momento favorável para que uma regulamentação surja, né? Se a gente estivesse aqui conversando sobre esse mesmo assunto há um ano atrás, ou em qualquer momento da era Bush, isso seria um cenário absolutamente infactível. Qualquer cenário que a gente construísse aqui ia falar, isso aqui não acontece lá não, tão rápido, né? Mas acontece. E daí acontece e tem um efeito tremendo na cadeia inteira. Então, acho que a gente tem que começar a pensar no seguinte, quer dizer, esse jogo está sendo jogado por players que têm um comportamento que não é linear, mas em determinados momentos eles se juntam e geram ações que são muito impactantes. Do ponto de vista da gente, enquanto cidadão, acho que uma informação bacana para a gente não ser muito pessimista e ficar sempre naquela coisa, está tudo indo muito devagar. Está indo devagar mais ou menos, quer dizer, está indo, às vezes parece que vai devagar, depois dá uma acelerada e a gente tem saltos e a gente estabelece um novo patamar e trabalha em cima dele. Do ponto de vista da academia, precisamos continuar trabalhando e pesquisando e fazendo coisas desse tipo, porque esses momentos estão surgindo, eles estão presentes, a demanda existe e vai se acelerar e a gente tem que estar pronto para oferecer a resposta. Do ponto de vista das empresas, fiquem espertos que vocês estão comendo bola. Que esse raciocínio conservador, vou esperar para ver o que acontece e tal, ele pode levar muita gente a quebrar a cara. Acho que era isso. Obrigado, vou deixar agora a Roberta e Silmara darem resposta para todas as coisas, consumidores, varejo e por aí vai. Obrigado.